Graça e paz, alunos e alunas, aqui é o pastor Wagner Dias, professor da Academia Apostólica Via Amor. Hoje temos uma aula sensacional. Roda a vinheta. A nossa aula de hoje diz respeito à epístola que Paulo escreve aos crentes na Galácia, conhecido como a Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós iremos estudar essa carta tão especial que, inclusive, entre os grandes nomes do cristianismo, Martinho Lutero, o pai da Reforma, o chama de minha Catarine, ou seja, a minha esposa. Por quê? Porque aqui Paulo ele trabalha justamente o conflito entre a lei e a graça e trazendo aqui ensinamentos profundos das quais faz com que a gente entenda a fisiologia da teologia paulina, entendendo o motivo pelo qual agora a gente desfruta da graça uma vez desvencilhados das obrigatoriedades da lei. Essa epístola Paulo trabalha de uma forma muito precisa, justamente porque precisa apresentar a nova vida a partir da graça. O tema é o conflito entre lei e graça, uma vez que agora Paulo fica sabendo, no momento das suas viagens, que a igreja na Galácia está sendo atacada por grupos de mestres judaizantes que insistem que para a salvação há a exigência de cumprimento da lei de Moisés. Então ele vai escrever essa carta onde ele vai mostrar que a graça, agora junto àqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, se faz necessária como o agente que desvencilha da obrigatoriedade do cumprimento da lei, uma vez que a graça é esse favor imerecido e a vida agora está apoiada sobre os exemplos de Cristo, da qual Paulo insiste. E um dos versículos interessantes é quando Paulo fala que ele sente as dores de parto até Cristo ser gerado novamente em cada coração de crente daquela igreja. Isso porque Cristo sendo gerado, uma vez gerado, a gente está agora justificados pela fé em Cristo Jesus, que a graça, que é esse favor imerecido, nos dá esse livre acesso à experiência com Deus. Paulo escreve nessa carta justamente advogando, obviamente, o critério de ser o doutor dos gentios. Paulo está exortando, é uma carta onde Paulo chega, inclusive, a exortar de forma mais ousada, dizendo que eles foram nécios, saindo da espiritualidade da graça, a espiritualidade da liberdade, para agora estar na obrigatoriedade da carne, querendo, no caso, dizer claramente que voltaram aos antigos rudimentos mosaicos, uma vez que aquele povo gozava da liberdade de Cristo, que fora conquistada na cruz do Calvário. Ela foi escrita justamente para que pudesse confrontar essa ideia de que os ensinamentos mosaicos eram necessários, os costumes mosaicos, as tradições eram imprescindíveis para uma vida de salvação, sendo que o Evangelho de Paulo era um evangelho simples, apoiado sobre a fé em Cristo Jesus. Ele chega a dizer que se algum anjo do céu ou qualquer outra pessoa viesse anunciar um outro evangelho, diferente daquele que ele havia pregado ali para aquele povo, fosse anátema, ou seja, maldição, porque o evangelho é livre. O evangelho de Paulo é a libertação desses rudimentos, tanto do mundo, quanto rudimentos dos líderes judaizantes ou da necessidade de viver uma vida debaixo da lei. Gozamos agora, obviamente, da justificação. Aqui se constrói todo o alicerce da teologia paulina, referente à ideia dessa liberdade mediante a graça em Cristo Jesus e a justificação que Cristo nos trouxe. Tá certo? Vamos agora analisar o ponto de quando for escrito. Existe um debate caloroso. Alguns acreditam que for no final da primeira viagem, outros ainda debatem a ideia de ser na terceira viagem, tendo aí, no caso, Antioquia como o local de onde essa carta fora escrita. Mas o prazo que fora colocado aqui, que no caso é o caminho do meio para que você possa entender e aprender, essa carta tem a data de 50 depois de Cristo ou 60, entre 50 e 60 depois de Cristo, justamente para que pudesse exortar
o povo, a igreja que estava na Galácia. O esboço dela é lindo. No caso, diz primeiro uma introdução, onde Paulo apresenta suas credenciais e coloca, obviamente, os Gálatas diante dessa deserção, né? A deserção dos Gálatas, a denúncia contra os judaizantes, que eram esses mestres judeus que insistiam que para que viesse a ter salvação era necessário ainda cumprir a lei de Moisés, mesmo que você tenha aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Declaração da integridade de Paulo. O segundo bloco defende a sua autoridade, a fonte da sua autoridade, uma vez que ele tem a formação judaica, né, da escola farisaica, e também do confronto que ele teve com Pedro, né? O reconhecimento da sua autoridade, a manifestação da sua autoridade. Paulo defende o seu evangelho, ao terceiro bloco. Você vai ver que o evangelho de Paulo é o evangelho, inclusive, que nos trouxe toda a sistematização do entendimento do que é a justificação, do que é as obras da carne, as obras do Espírito, fazendo aí essa analogia das obras mosaicas, né, da tradição e da lei mosaica, e da graça, uma vez oferecida e que emana de Jesus Cristo, tá certo? A discussão, o apelo, e por alegoria ele acaba falando um pouco sobre essa liberdade, fazendo sobre os montes, né? O Monte Sinai, né? Ele trabalha obviamente a ideia da lei e trabalha a ideia da figura de Agar e de Sara, né? Ele também trabalha a ideia da exortação aos Gálatas para que usem adequadamente a liberdade que ora também fora dado, para não se fazer valer dessa liberdade para fazer o que quer, relativizar. Paulo fala da liberdade cristã de uma forma muito precisa nessa carta e, no caso, traz a necessidade de uma comunidade que carrega os fardos um dos outros. Por fim, a conclusão, ele adverte contra os legalistas, centralidade da cruz, marcas de um apóstolo e, por fim, a sua bênção, que é típica em todas as das suas cartas. Você tem aí em Gálatas uma obra fantástica, da qual traz toda essa estrutura do monumento da teologia de Paulo. Eu espero que você tenha gostado e aprendido. Você tem conteúdos toda semana aqui na TV Vê Amor e na Academia Apostólica. Nós vamos mandar essa apostila para que você possa ter aí todo o estudo completo do panorama do Novo Testamento, que é os nossos ensinos durante esse período. Tá certo? Te espero na próxima aula. Fique na paz do Senhor.